Boa noite, minha senhora. Boa noite, meu senhor. Hoje, os cientistas, esses gênios que ficam espalhados pelos grandes laboratórios do mundo, apresentaram para nós, pela primeira vez, a fotografia de um buraco negro. Um buraco negro é uma coisa que está no espaço, muito longe de nós aqui da Terra, e que é muito grande e muito forte. É tão forte que ele entorta a luz. É isso mesmo que o senhor ouviu, coisas de Albert Einstein, dos grandes cientistas. Ele está a não sei quantos milhões de anos-luz da Terra. É muito longe, muito longe. Mas, bem aqui, pertinho de nós, ali, pertinho do terminal da Praia Grande, onde o senhor, a senhora, ou os filhos do senhor e da senhora passam para ir para a universidade, para ir para o trabalho. Bem ali tinha um buraco negro que impedia as pessoas de entrarem naquele estacionamento ali da Praia Grande, por trás da Câmara, por trás da Casa do Maranhão, de gente comum que vai para lá trabalhar, meu amigo Souza que vai vender cachorro-quente. Pois outro dia o vereador César Bombeiro disse que se o prefeito não tampasse aquele buraco, ele mesmo ia lá tampar. O senhor sabe o que foi que aconteceu? O prefeito não foi tampar. Pois hoje de manhã, o vereador César Bombeiro estava lá com uma carrocinha, puxando uma areia, um cimento, uma brita, para tapar o buraco, porque já não dava mais para entrar carro. Aí o vereador Honorato foi entrando e se convaleceu juntamente com o vereador César Bombeiro, porque parece que é assim. Na nossa cidade, médico tem que erguer muro, pedreiro tem que extrair dente, jornalista tem que fazer almoço e é cada um por si, Deus por todos. Será que é essa a República Brasileira que nós queremos? Certamente que não. Com muita fé, nós vamos lutar para melhorar isso daí. E para contar mais coisa para a gente, recebemos novamente o vereador Honorato Fernandes. Vereador, seja muito bem-vindo para atualizar as nossas informações hoje. Boa noite. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Estou para virar sócio daqui do programa e estou gostando muito dessa sociedade, porque eu acho que é a oportunidade da gente conversar com a cidade de São Luís, com o estado do Maranhão, com a nossa população que tem sofrido diante da ausência de políticas públicas, justamente no ano em que a campanha da fraternidade trata justamente da inclusão das pessoas no debate da política e da construção de ações concretas frente a essas dificuldades e aos buracos negros, brancos, amarelos, verdes que nós temos pela cidade afora. Pois é, nosso sócio majoritário, acionista, tem direito a lucro, Felipe Clã, lucro de ser xingado por aí por quem a gente fala mal, né? Fala mal não, de quem nós falamos, de quem nós nomeamos. Vamos começar por aí, vereador. Que situação que nós chegamos nesse ponto de os vereadores que têm que cuidar com sua vida, estar atrás de carroça para tapar buraco, vereador? Extremamente delicada. Nós tivemos recentemente, já este ano, um colega vereador que queria apresentar um projeto de lei para autorizar o Poder Legislativo a fazer obras no município de São Luís. É um desespero já, né? Vereadores que respondem a processo, a provocações do Ministério Público por conta da execução de obras em determinados bairros. Há uma total inversão de competência. Nós que devemos fiscalizar, cobrar e acompanhar não só as obras, como a aplicação dos recursos públicos, independente da sua origem no município de São Luís, por muitas vezes eu tenho visto colegas, e eu sou contra essa prática, fazendo um esforço gigantesco para garantir direitos que são obrigação do poder público no âmbito do executivo. Então, hoje a gente viu o vereador
César Bombeiro, por exemplo, tapando realmente um buraco. Estava lá ele, estava o Marcial, eu encostei por lá também para ser solidário, não porque aquele fosse um gesto para resolver um problema. Mas simbólico, né, vereador? Até porque não se consegue tapar todos os buracos da cidade com uma carroça de burro. Perfeitamente. Era um ato de indignação, era um ato de provocação, no bom sentido, chamando a atenção do Executivo do que está acontecendo. Porque a gente entende as questões orçamentárias, a gente que conhece, nós temos um orçamento de 3,2 bilhões de reais, dos quais 700 milhões de reais aproximadamente é fruto de arrecadação própria. Desses 700, grande parte vem do ISS, e uma terra que não está gerando emprego e renda, que não tem serviço, não vai ter receita. Mas também a gente entende que uma das funções do poder público, em especial do Executivo, é ouvir a população, é estabelecer junto com ela prioridades. E na hora que a Câmara se manifesta apontando essas prioridades, que não são dos vereadores, é da população, e esses requerimentos são perdidos, essas indicações são engavetadas e não se tem resposta, chega-se ao momento de ter movimentos de indignação, que é o que eu considero o de hoje, com relação a um vereador da cidade, cuja obrigação é outra, tirar um pedaço do seu dia para ir tapar um buraco numa área central, uma área que deveria ser cuidada, preservada, que é ambiente de visita do povo do Maranhão todo, do povo de outros estados, que vem gente do mundo afora para conhecer os casarões e a beleza do centro histórico, e que a porta de entrada é aquela porta. Então, é um ato, na realidade, de provocação, de manifestação de indignação, que não é dos vereadores, é da população, é da sociedade, diante do caos em que a gente vive nesse momento e da ausência de diálogo. Essa é a grande reclamação. Eu hoje estou vindo da Manchica, para quem não conhece, é uma área ali perto do Cajueiro, uma área que também passa por extremas dificuldades. Aproveitar para mandar um abraço e agradecer à família do seu Chico, a todos os membros da União, que me receberam muito bem com o almoço, almocei hoje com eles lá. E a gente vê a dificuldade que vai da água, que vai do acesso, que vai da ausência total de uma estrutura mínima de atendimento na área de saúde e educação. Então, são movimentos como esse, que a gente viu hoje, provocado por vereadores, que na realidade mostram de forma muito clara o que a população está vendo em termos de serviços públicos. E quando ela não enxerga, ela se manifesta interditando ruas, avenidas, fechando entradas de passarelas. Essa tem sido a reação, porque ela não tem conseguido encontrar uma outra forma de expressar. Não que eu seja a favor, eu acho que o melhor caminho é o diálogo. Agora, para dialogar, não adianta ser um monólogo. Só para a gente finalizar, Felipe, depois eu passo para você, porque vai emendar nisso bem aí. Por falar em uma coisa que é colocada no outro, porque parece que a gente vive de simulacros aqui hoje em dia, teve uma questão que até lhe envolve, que foi a questão do carnaval, vereador. Que a Secretaria de Cultura parece que estava sem dinheiro para realizar o carnaval, e o senhor... Não era o carnaval, eram 2 dias que faltavam. Isso. Eu bem me lembro, né? 2017, eu sei que o vereador fez uma emenda, não é isso, Felipe? Fez uma emenda, colocou, e parece que o próprio bombeiro, se eu não me engano... Não, foi o Beto Castro. Disse que era ilegal. Tinha que ser o Beto Castro, né? Tinha que ser o Beto Castro. Tinha que ser o Chaves. Mas parece que o Ministério Público lhe deu razão, vereador. Deu. O próprio vereador Beto Castro depois me pediu desculpa pelo excesso e pela acusação sem fundamento. O que aconteceu, na realidade, é que eu estava vindo do Rio de Janeiro, tenho um filho que mora no Rio, que é economista, está com 24 anos, é meu maior patrimônio, são os meus filhos, a minha família, os meus irmãos, é o que eu tenho para deixar para eles também, é um pouco daquilo que eu construí enquanto homem nessa sociedade. E eu voltava de lá quando cheguei com a notícia da dificuldade, já amplamente noticiada, com relação à execução do Carnaval de Passarela de São Luís, que tinham 2 dias que já estavam fora da programação. Só aí foi muito noticiado que era sexta-feira, onde tinha justamente os blocos afros, e aí por que tem que ser logo no dia que tem o bloco afro, e a terça-feira de Carnaval. Diante daquela situação que não teve uma programação em termos de gestão para a execução do Carnaval, ficava inviabilizado fazer os procedimentos normais para garantir o subsídio para brincadeiras, para blocos tradicionais, para a manutenção da participação dessas brincadeiras, que iam participar lá durante todo o período, não só durante os 2 dias, mas em especial
desses 2 dias. E a Liga das Escolas, era a União das Escolas tinha pedido, eu cheguei no meio dessa confusão. Estava um debate muito intenso entre Câmara, Executivo e Legislativo, e eu tenho um espírito extremamente apaziguador. Eu, naquilo que eu puder resolver conversando, no diálogo, vocês não vão dizer que o Honorato está no confronto. Eu só vou para o confronto quando realmente eu não tenho mais o que fazer. Minha mãe dizia: deixa o Honorato quieto, que o Honorato não mexe com ninguém, mas se mexer com o Honorato pula para dentro, que não tem quem arranque mais. E naquele momento eu cheguei a destinar, a pedido de agentes do governo, essa emenda parlamentar, que era o valor integral da emenda que eu teria como destinar durante todo o ano para a garantia do carnaval. Fruto de uma discussão interna entre legislativo e executivo, em determinado momento o vereador Beto Castro resolveu tomar partido, porque avaliou que a minha posição estava sendo muito dura, muito firme com relação ao Executivo, e meu partido faz parte da base do Executivo. Nessa época ele estava defendendo o prefeito. Nessa época ele defendia. Porque tem dia que ele defende, tem dia que ele não defende, né? Eu particularmente, eu não consigo fazer uma linha desse vereador. Ele estava defendendo, na realidade, a atuação do secretário de Saúde, onde eu ponderava algumas questões que eu considerava importantes. Eu ponderava naquele momento que eu não achava correto a abertura de um processo de uma CPI, porque eu não via causa, mas que precisaria ter informações suficientes por parte do município com relação aos questionamentos que estavam sendo feitos. Então, eu era contra a abertura de CPI sem ter qualquer tipo de documento. Ocorre que ele denunciou, à época, que como se a emenda fosse algo irregular, tendo em vista que não é um valor comum, normal. A liberação, um vereador conseguir destinar $1 milhão de emenda é um negócio que não é comum. Pra você ter noção, ano passado eu consegui destinar e efetivar R$100 mil do valor de emenda parlamentar. Eu destinei para o Hospital Adenora Belo, eu destinei para outras áreas de esporte, mas só o que foi efetivado no ano passado foi uma emenda de 100 mil. E fruto disso, correu, e a gente sabe como é que funciona na disputa política, se pega qualquer coisa para matar o adversário. Não são todos, obviamente, mas tem quem faça disso. E alguns elementos, como eu costumo dizer, pegaram isso e disseram como se aquilo ali fosse um processo de lavagem de dinheiro, de algo irregular. Quando na realidade eu não tinha nenhum vínculo com a instituição, não tinha nenhum vínculo direto com nenhuma das ações, mas o que a gente precisava era resolver a questão dos blocos afros, porque aí eu acho que tinha uma gotinha de preconceito também, e a garantia do carnaval de passarela, por mais que ele hoje seja questionado pelo modelo e pela forma como é feito. Então foi destinada essa emenda, foi liberado um recurso para ajudar o Executivo, diga-se de passagem, frise-se isso, e com a denúncia parecia que era algo como se o vereador Honorato estivesse se beneficiando. Mas já está tudo em pratos limpos agora? Graças a Deus o Ministério Público avaliou o processo e retornou dizendo justamente isso. Não há nenhum ato de ilegalidade. Existiu o evento e o evento foi de ampla e plena divulgação. Logo, arquive-se o processo, porque não há ato de ilicitude, nem nada que comprove qualquer tipo dessa natureza. E eu recebi, obviamente, como me manifestei na tribuna, isso de forma muito contente, muito feliz. E republicana. E republicana porque é o reconhecimento da legitimidade do ato que a gente fez para ajudar o Poder Executivo. Muito bem. Fazemos nossa primeira parada e voltamos em seguida. Bom, de volta aqui com os analistas. Hoje recebemos mais uma vez o vereador Honorato Fernandes. Ele mesmo disse que está virando sócio e é com muito orgulho que recebemos pessoa como ele, que é quando a gente consegue estabelecer, né, Felipe, este diálogo com a comunidade. Eu queria que vocês dois comentassem agora. O vereador Honorato está lá no calor do vulcão. E Felipe tem mais fontes quentes do que a assessoria do Bolsonaro. Para mim foi uma surpresa ver, logo cedinho hoje, que o vereador Ivaldo Rodrigues já voltou para a Semapa, deram um chocolate no chocolate, ou seja, eles trocaram de função. O chocolate foi lá para, é bonito o nome, né? Secretaria de Relações Parlamentares. A gente podia mandar chocolate para Theresa May para ver se ele desenrola o Brexit, né? Mas, vereador, lá de dentro da Câmara, o que lhe pareceu que seu colega vereador Ivaldo Rodrigues tenha voltado para a Semapa? Foi que houve? Não, melhor, faça uma pergunta melhor. Vereador, quando é que foi que o Ivaldo Rodrigues saiu da Semapa?
Felipe não tem papas na língua, tudo bem. Não é papa na língua, é porque todas as fontes, nós tivemos aqui entrevistando, inclusive, quando os dois, Chocolate e Ivaldo. O Ivaldo, você estava, eu não estava. O Chocolate e tudo mais. Eu, por elegância, gosto muito de chocolate. Conheço chocolate desde que ele era bombom, entendeu? Com toda, né? É uma pessoa querida e tudo mais. Mas eu juro que eu estava para perguntar, não fui deselegante no ar, porque não é o nosso papel. Mas eu ia perguntar para ele o que ele ainda estava fazendo na Semapa, porque quem tocava, por exemplo, a feirinha, entendeu? É o Ivaldo. Quem manda o material para toda a imprensa é o Ivaldo. Eu nunca recebi. Então eu queria saber do senhor, alguma vez o vereador Ivaldo deixou a Semapa de fato? Ou ele acumulava 2 cargos e nós não sabíamos? De certa forma, eu acredito que ele continuava lá dando as coordenadas. Essa não é uma pasta que, do ponto de vista da gestão, o vereador Honorato acompanha de manhã, de tarde e de noite. Tinha um companheiro que foi indicado numa composição política, que foi o companheiro Nonato Chocolate. É do seu partido, é do meu partido. Por isso a pergunta, Honorato, é uma questão partidária. Não foi uma definição de instância partidária. Não foi? Não, de instância não. Foi uma definição de uma composição política que envolveu um companheiro de partido, que é legítimo, e isso ocorre, não vou dizer que isso não ocorra, e que vai lá com a chancela do partido, diga-se de passagem, e que agora o prefeito entendeu, ao viajar, fazer a exoneração dele e fazer a substituição. O Chocolate estava ontem, inclusive, para representar, ainda como representante da Secretaria da Semapa, numa audiência com o Dr. Douglas, para tratar a questão da Feira do Vinhais, que vocês estão vendo que aí apareceu o dono depois de 30 anos. Então, apareceu o dono daquele espaço lá, botou os contêineres. Já botou para correr a feira? E aí já foi criado um grupo que participou dessa reunião do Dr. Douglas, que deve protocolar nos próximos dias uma ação popular para levantamento da cadeia sucessória, questionamento com relação à própria documentação apresentada. Essa frente foi proposta pelo vereador Pavão, da qual nós incorporamos também, eu, ele e mais 4 vereadores, 4 outros parlamentares. Enfim, o Ivaldo Rodrigues continuou atuando com a feirinha, tanto é que ele fazia essa divulgação permanente da feira. Agora, tem 2 questões aí que são, para mim, assim, de extrema relevância a gente frisar. Uma do ponto de vista político. Do ponto de vista político, na minha avaliação, é bem delicado a saída dele, o retorno do Chocolate para a substituição para o local do Ivaldo Rodrigues e ao contrário. Do ponto de vista enquanto partido. Significa dizer de que a contribuição que ele poderia estar dando lá não foi uma contribuição reconhecida. Ponto. Para mim não é só uma questão de ajuste político. E do outro ponto de vista é que a gente tem reduzido a Secretaria Semapa à questão das feiras. Não é. Nós temos feiras e mercados se acabando. Desde 2017 eu venho falando sobre o Mercado Central, cujas lajes que ficam margeando ali o calçado, estão com a ferragem expostas ao ponto de cair. Ontem nós voltamos a cobrar para fazer o escoramento disso. Nós temos a questão do abastecimento das próprias comunidades que ficam no entorno da zona rural e, em especial, da falta de incentivo concreto de uma ação real no que se refere ao fomento da agricultura familiar. Daí entra uma pauta também que está hoje sendo discutida, que é a questão que envolve o plano diretor, que a gente tem discutido também, porque tem propostas lá que reduzem a área da zona rural em 41%. Enfim, do ponto de vista da política, vejo isso, conversei com o secretário Chocolate, ele estava muito tranquilo. Posso dizer até que, do ponto de vista da representatividade, se sentindo contemplado. Segundo ele, bom que carneiro não berra. Do ponto de vista da gestão, eu acho que a gente tem que sair só da feirinha e pensar lá na zona rural, que o povo está passando fome, como eu vi hoje. Ali do lado, o Cajueiro já foi exterminado. Sim. E muita gente ali corre o risco, né? Inclusive a comunidade que ele estava almoçando hoje. Ele citou agorinha. Né? Se os olhos tiraram ontem, nós estivemos exatamente falando sobre o plano diretor. E, na verdade, vereador, nós gostaríamos de ouvir o senhor quanto a essa coisa escandalosa
Não só no sentido dos fatos que foram colocados para nós, né, que assim, os empresários industriais acabaram de comprar a ilha de São Luís sem pagar, se passar esse processo. E eu pergunto ao senhor, inicialmente, como já tivemos o Cajueiro, que não havia a menor necessidade, né, comunidades tradicionais não sendo levadas em conta, respeito. Até porque, como lembrou ontem o Zagallo foi dolorido. A criação de uma merreca de emprego. 10 toneladas. Aumentar em 10 toneladas. Né? Impressionante. Então, assim, eu quero dizer que, um detalhe importante, hoje eu estive mais ou menos nos 10 lugares e a repercussão do programa de ontem foi imensa. O que tem de gente zangada e o que tem de gente aplaudindo é um negócio impressionante. Parece que as pessoas começaram a discutir o que é plano diretor, porque ninguém sabe o que é plano diretor. E é muito grave. O que se trouxe ontem, né, o professor Zagallo trouxe para nós, é uma coisa gravíssima. Gravíssima, porque vai mexer com a vida de todos aqui. Os três, todas as nossas câmeras, todas as pessoas. Da ilha. Da ilha. Da ilha como um todo. Mas não só da ilha, de todo um processo que envolve, né, o Maranhão politicamente, porque como é que se é isso? Empresário agora é dono da nossa casa, da nossa área de convivência? Mas, vereador, para começar, eu queria entender o seguinte, a Câmara de Vereadores vai ter uma posição, entendeu, de representante do povo, ou nós vamos ouvir uma ou outra voz, e eu pergunto isso ao senhor, porque eu sei dos seus posicionamentos, sei das suas condutas, porque o que nos parece, e como nós falamos ontem, hoje, isso vai terminar no judiciário, porque o legislativo já está levado. É isso, vereador? Eu, sinceramente, espero que não. A minha posição é contrária à proposta que está sendo pautada. Agora, é importante que a gente diga, eu não sou contra a revisão do plano diretor. Eu sou extremamente a favor da revisão do plano diretor, como sou plenamente a favor da revisão de outros instrumentos legais necessários para que a gente possa caminhar e construir uma cidade que garanta um desenvolvimento, um crescimento sustentável. Então, porque ficam dizendo é contra o plano diretor. Não, ninguém é contra o plano diretor. Todos nós sabemos que é um instrumento que trata das questões urbanísticas, que dá as diretrizes sobre crescimento, que vai permitir que uma legislação muito importante que vem mais na frente, que é a lei de uso e ocupação do solo urbano, seja revista também, mas a proposta apresentada é uma proposta extremamente delicada. Em 2015 ela foi embargada pelo Ministério Público, depois de 13 audiências, e, para você ter noção, a atual proposta, ela modifica em quase 70% a atual legislação, 67%. Ela inclui, exclui e altera artigos, dando uma alteração de quase 70% da atual lei. E às vezes baseado em dados ultrapassados, como a questão dos mapas. Ela usa mapas para fazer referência a 2009 e não usa estudos mais recentes com relação às mesmas áreas, as questões de saneamento, as questões que envolvem as áreas de aquíferos, da própria utilização, o que ainda é área de duna e o que não é. Então, nós estamos fazendo, na realidade, uma avaliação da Ilha de São Luís, que é uma avaliação concreta. O que tem sido discutido no Conselho é sem um estudo real. Então, nós somos a favor do plano diretor, desde que ele respeite a cidade. Um plano diretor que quer extinguir 41% da zona rural, sem dizer o porquê e qual é essa área efetivamente, mostrando estudos atuais e a verdadeira necessidade, é algo que nos atinge diretamente. Daqui a pouco a gente não tem mais área verde em São Luís. E nós estamos incentivando um processo que é muito ruim, que é o processo de tirar o povo que está na zona rural, que ainda tem a sua galinha, ainda tem o seu quintal plantando seu milho, seu feijão, sua agricultura familiar, que come, como eu vi hoje lá na Manchica, daquele quintal, daquilo que produzem, além de irem trabalhar na cidade, e de repente você obrigar essas famílias, por conta da ausência de políticas públicas, a vir morar nos bolsões dentro da área urbana de São Luís. Aí você transforma 41% em área urbana, permitindo que essa área receba outro tipo de uso que vai ser definido numa legislação posterior. As áreas de recarga de aquíferos, e a gente sabe que em torno de 40%
da água que abastece a cidade de São Luís, vem do solo, né? Então imagina você meter concreto nessa sala bem aqui, onde antes caía a chuva entrava na água e essa mesma água voltava para abastecer a cidade e a gente fechar e lacrar isso aqui tudinho e não ter nenhum tipo de solo para absorver. Fazer com que a água escorra para a praia, que não tem como voltar, né? Aí acabou. As áreas vereador, de dunas... Deixa eu lhe perguntar o seguinte, institucionalmente, qual que é o papel da Câmara de Vereadores com relação a esse projeto? A Câmara pode vetar, pode devolver, o que pode acontecer partindo do desejo da maioria dos vereadores? Quem é a Câmara? Isso. Quem é a Câmara? A Câmara é a representação do povo. Certo. Teoricamente, ela tem força para impor a vontade do povo diante da necessidade do povo. Logo, no meu entendimento, a Câmara tem que rechaçar a proposta que está sendo apresentada, enquanto ela não tiver clareza e não for amplamente discutida com a sociedade. Ela tem esse poder? Tem esse poder. Institucionalmente? Claro, ela tem o poder de vetar a proposta que está sendo apresentada. E na minha avaliação, se insistirem na proposta, no modelo que está, esse deve ser o papel dos 31 vereadores. Eles não podem, diante dessas circunstâncias que estão sendo apresentadas, que terão efeitos para a ilha de São Luís e sua população, para as questões ambientais, para o crescimento e desenvolvimento de uma população, que vai fomentar mais ainda a desigualdade, permitir que seja aprovado nos moldes que está. É esse o debate. Nós fizemos um painel, esse painel, eu nunca tinha visto a casa tão cheia como eu vi com esse painel. Com debatedores da sociedade civil, né, que questionam alguns pontos do plano diretor e seus impactos, e debatedores que deveriam comparecer do poder público, que infelizmente não foi nenhum. Esse é aquela que não foram os representantes da prefeitura. Mas nós já apresentamos o projeto de uma frente, com participação, inclusive, de membros da sociedade e do empresário, que tem que ter, sim, o direito. Nós não queremos que o empresário não possa construir. Agora tem que ter regra para onde construir, como construir e a que tipo de público vai atender, porque a terra tem uma finalidade. Isso. Vamos falar desse detalhe aí já no terceiro bloco. Muito bem, voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o vereador Honorato Fernandes e damos continuidade à discussão que já veio de ontem do plano diretor. Felipe. Então, como é que o senhor tem acompanhado esse processo, né? Os bastidores da notícia trazem que os empresários já teriam acertado todos os processos com vereadores. A coisa é tão aberta, vereador, estou lhe colocando, porque nós trabalhamos com fontes. A coisa está tão explícita, até se conta as histórias, que é gravíssimo isso, porque o Ministério Público mandou parar o processo, não é isso? Pediu que fosse suspenso esse processo e começasse tudo de novo. Sim. Houve acompanhamento do Ministério Público em relação ao novo processo? O senhor tem ciência disso? Como é que está isso? Porque como está colocado hoje, está bem pior do que era da primeira proposta. Porque a primeira proposta, se eu não me engano, suspenderam porque não houve as audiências, ou foram arranjadas as audiências, mais ou menos era colocado nesse sentido. Hoje teve as audiências e parece que não escutaram nada que ninguém falou. Onde está o Ministério Público nisso? Você considera uma audiência pública que participam 60 pessoas, por exemplo, e dessas 60 pessoas, 5 são da região, são da comunidade, como algo que tem a legitimidade? Ainda tinha transporte de ônibus e tudo, aí a gente tem que avaliar se isso é participação popular ou não. Será que dá para considerar audiências que correram num espaço de tempo mínimo, 9 audiências públicas realizadas uma em cima da outra, sem efetivamente a participação da população? Porque a população, quando fala em plano diretor, a grande maioria não sabe o que é. Não entende a importância que esse instrumento legal tem para garantir a qualidade de vida. Acessibilidade, mobilidade, uso devido da terra, zoneamento, saber onde é que é rural, onde é que é urbano, o que pode ser caracterizado como futura alteração para a construção imobiliária. É como eu digo, a gente não é contra. Eu não sou contra o empresário. Eu não sou contra a indústria, desde que a indústria caiba em São Luís. Eu não sou contra a construção de casas, desde que as casas estejam alocadas no devido local, com uso específico, que seja servido de serviços públicos efetivamente, não como a gente tem visto.
O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, um programa belíssimo do governo do partido ao qual eu pertenço, implantou empreendimentos em áreas que deveriam ser urbanizadas, ter escola, ter creche, ter transporte, e estão virando verdadeiros guetos. Porque a contrapartida que deveria ser o serviço público de qualidade, chegando para atender essas comunidades, não chega. Nós temos o Mato Grosso, que você viu, a morte de 3 jovens, eu tive a oportunidade de conhecer um deles, tá certo? No ano passado, e tive presente lá na hora do falecimento, acompanhei as famílias que estavam lá, e vi o sofrimento por conta de uma coisa que deveria ser algo extremamente positivo e bom, mas que até o presente momento só o que trouxe foi destruição de manguezais, foi a morte de 3 jovens, o assassinato de 3 jovens, casas fechadas, sem cumprir a sua função fechadas social. E nenhum tipo de benefício concreto para a região. Então, nem asfalto na porta do empreendimento tem. Então, isso aí não dá para a gente topar. Com relação, Felipe, eu acho que é importante esclarecer, eu não quero acreditar que tenha essa questão dos vereadores já estarem todos combinados, acertados. Veja, com todo o respeito que devemos aos vereadores, eles devem sim prestar atenção, porque está explícito no meio da imprensa essa conclusão. Já não é mais nem estamos sabendo, está concluso o processo vai passar do jeito que está. Eu até pergunto ao senhor o seguinte, é muito recente para analisar a gestão do novo presidente Osmar Filho, mas é um jovem que deveria ter, né, toda essa disponibilidade, essa disposição, né, de fazer uma ampla discussão desse processo, até como marca de sua gestão. Como se comporta essa nova gestão? Vai ser uma coisa aceita? A Câmara de Vereadores de São Luís vai passar por este processo? Eu posso lhe garantir, meu amigo, que o vereador Honorato Fernandes, do PT, não vai compactuar com esse tipo de coisa. Isso nós temos certeza, porque o senhor está sentado, inclusive, aqui. E que eu vou fazer o movimento como tenho feito, e já disse que vou lançar uma campanha de outdoor na cidade, explicando qual é o impacto que esse plano diretor, nos moldes que tem, vai apresentar para todos nós. Então, aqueles que moram lá na zona rural e os que moram aqui. Agora eu quero partir do princípio do não julgamento dos meus pares. Eu quero acreditar que eles terão a oportunidade, por isso nós fizemos um painel para apresentar pontos positivos e pontos negativos do que estava sendo debatido no plano diretor, nas audiências públicas, e a partir disso ter conhecimento técnico para poder avaliar quais são esses impactos e aí sim propor emendas, alterações, vetar o próprio projeto se não houver as alterações. Nós temos feito várias provocações. Por exemplo, não dá para a gente confirmar atos que foram feitos irregulares. Nós temos grandes empreendimentos que estão localizados em áreas de duna, previstas na legislação, e que foram construídas, que tiveram alvará de construção, que tiveram a certidão de uso e ocupação do solo dado em determinado momento, que são prédios hoje, inclusive moram autoridades, tá certo? Como é que ocorre isso, tendo em vista que aquilo é considerado como uma área que não poderia ter essa construção? Como? Nós temos, como? Essa é a grande questão. E por isso a gente oficiou a Secretaria pedindo a cópia dos processos todos que liberaram a construção desse e de outros empreendimentos. Eles mandaram? Ainda não chegou para a minha resposta, nós estamos aguardando, está dentro do prazo ainda, mas se não chegar, a lei da transparência está aí, é para isso. É para a gente reivindicar aquilo que é direito nosso, que é ter acesso à informação para, a partir disso, poder fazer um debate e formar juízo de valor. Agora, eu tenho feito essa conversa com muitos colegas vereadores que têm se manifestado, apresentado preocupação, e isso aí da questão da votação de passar a rodo, eu tenho preocupação de que a força venha para que a gente vote de qualquer jeito. Isso já aconteceu em alguns momentos, tendo em vista o PL 55, que foi votado sem parecer nenhum, e eu manifestei minha posição, sou ali, meu partido faz parte da base, mas eu não podia acompanhar. Eu pedi que fosse retirado de pauta para que os colegas pudessem examinar a matéria.
Que é aquele do lixo, do parcelamento. Dos quase 90 milhões. Dos parcelamentos de dívida antiga. O reconhecimento, com o termo de reconhecimento de dívida que a Câmara assinou retroativa 2015. Como é que eu vou assinar o reconhecimento de uma dívida retroativa 2015 com a justificativa que é para liberar, para ter a possibilidade de liberar o empréstimo de 100 milhões daqui para frente? E aquele passou e já foi, não tem mais jeito, Não, está publicado, há um questionamento na justiça, é entrado na justiça. Eu não conheço as pessoas que entraram, mas eu alertei o que ia acontecer, que era o questionamento daquilo, tendo em vista que na nossa avaliação aquilo ali é uma operação de crédito. E a gente alertou, deveria ter sido pedido a autorização da Câmara. De passagem, as pessoas que entraram estão muito bem identificadas e aí é que se perde a questão política, né? A importância, o valor. Quer dizer, não é porque precisa ser analisada, avaliada. É importante também nós citarmos a questão que quando nós falamos de Ministério Público, ou de um promotor, ou de um prefeito, se entenda o seguinte: é quase impossível, o senhor é vereador, o senhor sabe disso, pelo mais que o senhor seja dinâmico, que o senhor não durma e pouco coma, apesar que hoje ele comeu muito bem, né? Lá na Xixi. Opa, nós temos que ir lá. Mas nós temos que lembrar que quem prepara todos esses processos são os assessores. Muitas vezes o próprio gestor, o próprio representante, o próprio promotor, o próprio prefeito. É mais do que certeza, entendeu? Que o prefeito tem que ter a sua equipe e confiar na sua equipe. Sim. Agora, como é que foi montado esse processo? Tem que se eximir também a parte, entendeu? De que o prefeito cuida de um monte de questões. Dúvida. Olha, nós já tivemos aqui 2 ou 3 questões muito graves que o prefeito mandou trazer de volta. Quando descobriu... Pois esse é o pedido que a sociedade civil tem feito. É que o prefeito puxe a responsabilidade para ele, se ainda não tem o pleno conhecimento da proposta. E ele nunca se esquivou disso. Se manifestar diante do que está sendo apresentado. É exatamente esse papel do prefeito e essa é a crítica que a gente tem feito, não ao prefeito Edivaldo, por quem tem carinho e respeito, mas pela gestão de uma forma geral, pela ausência de diálogo. Não dá para achar que a Câmara é quintal do Executivo e mandar um projeto de manhã cedo para, em menos de poucas horas, se votar um projeto. Não dá para achar que apresentar um projeto que trata da climatização dos ônibus, que foi uma emenda nossa na época da discussão, é algo que possa trazer qualquer tipo de transtorno para o empresariado por conta da necessidade da população de ter o seu direito atendido, que é o direito de ir e vir com qualidade. Não dá para a gente votar um código tributário que altera a vida da cidade, de quem funciona na cidade, sem a gente ter condições de avaliar tecnicamente o que está lá, ainda mais com as diversas reclamações que eram apresentadas. Esse é o questionamento. Então, o que eu tenho discutido muito e tenho feito questão, meu partido faz parte da base do governo. Agora eu não posso ficar de joelho, porque meu partido faz parte da base do governo. Um bom aliado, ele tem que ter a capacidade de ouvir o seu parceiro, o seu companheiro, mas do outro lado tem que ter a capacidade de ouvir também, dialogar. E a reclamação que a gente tem visto é a ausência total de diálogo com os membros do Executivo. Tenho visto isso, inclusive durante os painéis e audiências públicas que a Câmara faz, que na sua grande maioria não aparece representante do Poder Executivo. Pois essa é a nossa proposta aqui, né, Felipe? É fazer um elo para que este diálogo não tenha jeito de que ele não aconteça. Vereador Honorato está convidado a vir aqui sempre que possível, assim como os representantes da Prefeitura. Alguns nós convidamos e vêm, outros não. O espaço aqui é democrático e é republicano para a gente discutir. E este papo, Felipe, aqui, do plano diretor e as questões da relação da Câmara com a Prefeitura, assim como do governo do Estado com o seu secretariado, com a sociedade civil, não acaba hoje, não acaba aqui. Nós vamos em frente com isso para desenvolvermos juntos a nossa comunidade. Mas, para suavizar, vamos brincar um pouquinho, né, vereador? De bloqueia ou compartilha? Já está acostumado. Muito bem, bota o primeiro nome. Meu Deus do céu. Quem está aí? Felipe que fez. Não? Prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Grande abraço para você, prefeito. Vem aqui um dia. Meu sonho é conversar. Eu quero estar nessa Bloqueia entrevista. ou compartilha. Não é a primeira vez.
Tá, hoje eu vou bloquear o prefeito. Vai bloquear o prefeito? Vou bloquear o prefeito porque eu tenho feito críticas constantes com a ausência de diálogo. Isso não implica dizer que eu não tenho carinho e respeito por ele, que eu não acho que ele tem pontos positivos na gestão, mas acho que está faltando muito diálogo com a sociedade, em especial o prefeito representar. ou assessoria? Para mim é o prefeito, que ele é o comandante É o chefe e ele pode é o ser chefe. desbloqueado depois, né? Com certeza. Gostei da resposta, vereador. Segundo nome. Aí, ó, o presidente do Sindicato da Construção Civil, Fábio Naus. Eu vou compartilhar o Fábio e vou lhe dizer por quê. Guerreiro esse aí. O Fábio, na realidade, ele é um empresário que está presidente de um sindicato, que defende os interesses da categoria dele e cabe a nós, parlamentares e o restante da sociedade, fazer com que haja uma equação que seja perfeita. Uma equação que garanta a sustentabilidade e, ao mesmo tempo, crescimento. É óbvio que ele vai vir defender sobre a ótica do crescimento e desenvolvimento da construção civil que ele representa. E é natural que a sociedade apresente. Tudo bem, nós queremos que tenha obra, que tenha emprego, que tenha renda, mas ao mesmo tempo nós queremos que as questões ambientais, sanitárias sejam garantidas. Não há incompatibilidade nisso. O que está faltando mesmo é a construção dessa ponte para a gente enfrentar essas dificuldades que a cidade passa. Perfeito. Terceiro nome. Ó, meu amigo Douglas, eu coloquei ele aí porque ele tem sido muito citado aqui ultimamente. O juiz tá Douglas genial. Maravilhosa. O Douglas tem feito, o doutor Douglas tem tido um papel importante em debates que envolvem a cidade. Em determinado momento, inclusive com sugestões ao orçamento, eu acho que na condição de cidadão, daquilo que ele considerava sugestões essas acatadas pela Câmara Municipal de São Luís. Eu acho que é um juiz comprometido com as causas que ele tem defendido enquanto juiz. Ele está lá para julgar, ele não é parte de nenhum processo, a não ser quando está na condição de cidadão, e avalio que tem feito um bom trabalho. Então é compartilhado. Compartilho. Uma coisa que eu acho maravilhosa, Felipe, é quando o doutor Douglas diz assim: eu venho aqui porque eu acho que é minha obrigação explicar as minhas decisões. Eu acho brilhante isso. Último nome. Aí, ó, o secretário de Urbanismo, seu Leonardo Andrade. O Leonardo também eu compartilho, e vou lhe dizer por quê. Porque apesar dele estar no centro dessa discussão também, que envolve as questões urbanísticas, ele tem uma característica que eu admiro, e já disse isso para ele, inclusive da tribuna da Câmara. Ele não fecha as portas do gabinete dele para receber as pessoas para dialogar. Eu já fui com jornaleiros, já fui com ambulantes, eu já fui com gente de condomínio, reivindicar as questões de lá. A única reclamação que eu tenho tido é na demora do trâmite dos processos que passam por lá, nas pastas da Prefeitura no geral, mas na dele também eu tenho feito essa ressalva, de que os processos têm que ter maior velocidade nos seus andamentos. Muito bem, queria muito que o doutor Leonardo viesse aqui. Vou fazer um convite mais formal. Honorato, mais uma vez, muito obrigado. E não tem nada que impeça que você volte de novo aqui a qualquer momento. Eu que quero agradecer e quero deixar aqui um recado que eu aprendi com o movimento da pessoa com deficiência, que diz que nada sem nós, nada sobre nós sem nós. E é justamente esse recado que eu quero deixar ao nosso companheiro, prefeito Edivaldo, e a toda a sua equipe. Nada da população de São Luís sem ouvir a população de São Luís. Esse é o grande recado, eu acho que esse é o grande aprendizado que eu tenho obtido nesses poucos anos de mandato enquanto parlamentar. Está aí, Felipe. Olha, eu fico às vezes encantado e às vezes espantado, né? Mas no geral, eu tenho muito respeito pelo vereador Honorato, né? A quem já teci muitas colocações nas colunas e eu nunca ouvi no outro dia ou no mesmo dia estar zangado. E eu quero dizer que este programa aqui traz o esclarecimento. E se pergunta, é para se esclarecer, não é para atacar ninguém, Perfeito. Não é para criar nenhum tipo de deselegância, Nem de tipo de constrangimento. fato. Jamais. Está aberto. Eu aceito sempre vir ajudar nas entrevistas exatamente por causa disso, pela liberdade que a TV Guará e os analistas trazem à população de São Luís e do Maranhão. E principalmente pelo bem viver do senhor, da senhora, de seus filhos, de seus netos, de seus sobrinhos, de seus vizinhos,
de seus antepassados, porque nós precisamos respeitar a história, nós precisamos respeitar as nossas glórias, revivê-las e reconstruir sobre as ruínas de nossas derrotas, porque o mundo não acaba agora nem aqui. Grande abraço, amanhã na guerra aqui de novo.